Olá, tudo bem? Sou o Lucas Macedo da Silva e vou apresentar o trabalho intitulado de Uma revisão sistemática sobre a detecção de objetos defeituosos produzidos por manufatura aditiva, que enquadra-se na área de engenharia da qualidade. Este trabalho foi feito em conjunto com a professora doutora Simone Gomes Soares Alcal, um dos somos da Universidade Federal do Estado de Goiás. A manufatura aditiva é uma tecnologia disruptiva que permite a criação de objetos personalizados, ou seja, permite a customização de objetos, isto é, a criação de objetos específicos para fins específicos. Além disso, ela apresenta prototipação rápida, tem baixo custo e é sustentável. O processo consiste em modelar um objeto computador em algum software específico, dar esse modelo como entrada para a impressora 3D, que imprime o objeto camada a camada. Por ser um processo mecânico, está sujeito a falhas. Essas falhas causam defeitos, podem ser visuais ou podem impactar na operação do objeto. A figura 1 apresenta alguns exemplos de defeitos em objetos. Para evitar que esses defeitos cheguem ao consumidor final, costuma-se realizar a inspeção, que é uma etapa manual onde os objetos são verificados um a um a fim de encontrar esses defeitos. Contudo, isso é um processo lento e altamente suscetível a erros. E com o aumento dos modelos de aprendizagem profunda, que utilizam imagens para realizar essa tarefa, percebe-se um aumento na produtividade, uma detecção mais rápida, além de apresentar menos erros. Dessa forma, esses modelos têm que realizar duas tarefas, que é a detecção de objetos, que é encontrar o objeto e sua localização na imagem, além de associar a ele uma classe, ou seja, definir o que é aquele objeto dentro daquela imagem. E uma segunda tarefa é a detecção de defeitos. Então, a classificação binária é classificando o objeto em defeituoso ou não. Na literatura não existe uma sistematização dessas técnicas para a resolução desse problema. Com isso, o objetivo desse trabalho é apresentar uma sistematização dessas técnicas. Sendo assim, foi realizada uma revisão de literatura baseada no trabalho proposto por Gil, 2010, e ela buscou responder duas principais questões, que é como os autores resolvem a tarefa de detecção de objetos e como eles resolvem a tarefa de detecção de defeitos nestes objetos. Para isso, essa pesquisa foi dividida em 3 etapas: levantamento bibliográfico, a busca por trabalhos, seleção de trabalhos, ou seja, a filtragem desses trabalhos para encontrar aqueles mais correlacionados com o objeto de pesquisa, e por fim a sistematização das informações, que é summarizar tudo que foi encontrado nestes trabalhos selecionados em uma forma de uma tabela. A parte de levantamento bibliográfico foi feita em 2 etapas, que é a busca dos trabalhos nas bases de dados. As bases de dados citadas são o3 Explorer, Google Scholar, ACM Digital Library, ScienceDirect, Springer e Computer Vision Foundation. Ela foi realizada no período de 30 de março de 2021 a 17 de abril de 2023. Foram selecionados durante esse período 200 trabalhos, incluindo 195 artigos e 5 livros. Assim, depois da busca desses trabalhos, era realizada a leitura do título, onde era verificado se o título possuía relação com o objeto de pesquisa. Se sim, partia-se para a próxima etapa, se não, o artigo era descartado. A próxima etapa consiste em ler o resumo do trabalho e, mais uma vez, verificar se o que está escrito ali está relacionado com o objeto de pesquisa. Caso não estivesse, era descartado. Caso contrário, era realizada a leitura e o fechamento desse trabalho como um todo, e por fim, a categorização e a sistematização das informações presentes naquele trabalho no formato de tabela, finalizando assim a pesquisa como um todo, o método de pesquisa como um todo. Destes 200 trabalhos selecionados, 36 deles foram selecionados nessas 2 etapas e foram utilizados para a escrita do trabalho. Assim, depois da aplicação do método, foi encontrada então a resposta para as 2 perguntas, que são levemente similares. A tarefa de detecção de objetos é resolvida ali a partir de um treino, de um modelo e um conjunto de dados, ou seja, um conjunto de imagens que os autores levantam específicos para um problema específico. Com isso, eles costumam utilizar alguns modelos, como a CNN, o SSD e o Faster RCNN. Após treinar esses modelos, eles são avaliados. E a segunda etapa é a resolução de detecção de defeitos, onde os autores, mais uma vez, treinam o modelo e realizam a classificação binária em 2 classes, a fim de definir se o objeto era defeituoso ou não. Desta forma, eles costumam realizar isso, ou costumam também empregar um único modelo que realiza as 2 tarefas. Com isso, basicamente consiste em treinar o modelo, testar, avaliar e verificar se saiu bem na resolução do problema. Como trabalhos futuros, então, sugere-se o emprego de diversos outros modelos em estado da arte para verificar a veracidade dessas técnicas, além ali da separação da responsabilidade, ou seja, em vez de realizar as 2 tarefas por um único modelo, realizar as tarefas distintas em modelos distintos, que podem ser treinados paralelamente e utilizados paralelamente, aumentando assim a eficiência da detecção de objetos defeituosos.
É isso. Obrigado pela atenção de todos.